Olá pessoal, meu nome é Alexandre Zamboni, é com imenso prazer que eu venho aqui comunicar a vocês que daremos início agora a um curso completo de Direito Penal para você que é assinante do Eu Vou Passar. Bom, quando eu falo completo, é completo mesmo. Nós iremos partir do início, do início, do início. Vamos pegar o direito penal do começo da forma que se estuda e vamos até o fim. Teremos um curso completo de parte geral, né? Artigos 1º ao 120 do Código Penal, mais a doutrina correspondente. E teremos outro curso para a parte especial, que são os crimes do Código Penal, artigos 121 ao 359-H. Bom, eu entrei aqui no Eu Vou Passar, inicialmente gravando aulas de Direito Penal para o curso Eu Vou Passar na Polícia. E aí, encerrada pelo menos por hora nossa participação nesse curso, recebi e com muito prazer aceitei o convite do professor João Antônio para gravar esse curso completo para vocês, tá? Então, nós teremos aí uma boa quantidade de encontros, uma boa quantidade de blocos para que a gente possa esgotar a matéria. E aí, eu conto com a colaboração de vocês, no sentido de que vocês assistam às aulas e estudem, complementem o estudo de vocês com a bibliografia que eu irei indicar. E aí, nós vamos seguir juntos nessa caminhada, com muito prazer que eu vou ajudá-los. Vou dar o meu melhor para ajudá-los. Bom, antes de começar a falar sobre a matéria propriamente dita, eu gostaria de indicar para vocês a bibliografia. Na verdade, eu só vou indicar 3 livros para vocês. Como este curso por hora será um curso de parte geral do Código Penal, então eu vou indicar apenas 3 livros para vocês. Claro que é o que eu sempre falo para todos os meus alunos, a bibliografia, a melhor bibliografia, assim por dizer, é aquela bibliografia que você se adapta. Claro, como nós estamos estudando para concursos públicos, nós temos alguns doutrinadores, uns que se tornaram obsoletos a fim de concurso, outros que não são autores majoritários, são autores que possuem muitas posições minoritárias. E como a gente está aqui tentando estudar para concurso público, posições minoritárias não vão nos interessar. Então, os 3 livros que eu indicarei para vocês são os seguintes. O primeiro é o curso de Direito Penal do professor Rogério Greco, tá? Curso da parte geral, o livro da parte geral do professor Rogério Greco. É apenas um volume. E a minha razão para indicar esse livro é porque eu particularmente, acho ele muito didático. Gosto muito da linguagem do professor Rogério Greco, a forma como ele explica, como ele exemplifica as coisas no seu livro. Então, por isso que eu indico ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu indico o livro Manual de Direito Penal, do professor Rogério Sanches Cunha. Indico este livro, primeiro porque não é um livro grosso, é um livro, comparado a outros, barato, e é um verdadeiro compêndio do que se costuma cobrar em provas de concurso. Então, eu indico também para você o livro do professor Rogério Sanches Cunha. E, por fim, eu indico o livro Curso de Direito Penal, do professor Fernando Galvão, tá? O livro do professor Fernando Galvão é um pouco mais completo do que os outros dois, é um pouco mais grosso, é um pouco mais caro, mas ele é bastante didático, bastante elucidativo, no sentido de ajudar no estudo de vocês, certo? Então, essas são as minhas 3 indicações bibliográficas para que vocês possam aperfeiçoar o estudo em Direito Penal, mas, vou repetir, fique bastante claro que o melhor livro é aquele livro em que você se dá bem, em que você gosta da linguagem, em que você se dá bem com o que o autor quer passar para você. Aí você pode pensar, poxa, Zamboni, e tu estás indicando o livro do professor Rogério Greco, mas eu já ouvi falar que ele fala coisas que não são
procedentes no STF, não são procedentes para a maioria da doutrina, como, por exemplo, o professor Rogério Greco diz que o artigo 3º do Código Penal, que fala das leis excepcionais e leis temporárias, eles não foram recepcionados pela Constituição. E é claro que isso não predomina, tá? Em nível de STF, em nível de doutrina majoritária. Mas, gente, todos os autores terão os seus dissabores no sentido de serem minoritários, tá? O professor César Roberto Bittencourt, que, na minha opinião, é o melhor autor de direito penal hoje do Brasil, e ele fala que os crimes de perigo não são constitucionais, em clara afronta ao que reiteradamente o STF diz. Mas eu vou dizer que o professor César Roberto Bittencourt é um professor ruim? É um autor ruim? Não, ele é o autor mais completo de direito penal hoje no Brasil, pelo menos em um livro que você possa adotar para concurso, tá? Então, é claro que o professor Rogério Sanches vai ter as suas passagens que não estarão de acordo com a doutrina majoritária, o professor Rogério Greco, o professor Fernando Galvão, o professor César Roberto Bittencourt, mas é normal. É normal, a gente não vai ter aquele livro perfeito, tá? Então, antes ainda da gente começar a nossa explanação, eu quero adiantar para vocês como é o método que eu trabalho, tá? Pelo menos aqui nas aulas online, eu gosto muito de usar lousa em branco, tá? Então vocês perceberão que eu uso muito lousa em branco, colocando por escrito tudo que eu quero que vocês anotem. E aí, se vocês seguirem o que eu venho escrevendo durante as aulas, no final delas vocês terão um belo manualzinho, um resuminho do que você precisa para nortear o teu estudo, tá? Então, assim, eu não sou muito fã de slides, de esquemas, realmente não é o meu estilo, tá? Eu sei que tem professores que têm o estilo de fazer mais esquema, eu realmente não sigo essa linha, e eu sei que varia, né? De aluno para aluno. Às vezes eu, como aluno, por exemplo, eu gosto de um professor mais oral, eu não gosto de esquema. Então, por isso que eu não faço esquemas nas minhas aulas. Eu tento ser mais oral e colocar por escrito tudo que eu quero que vocês anotem, tá? É o meu estilo. Eu espero que a gente venha a se dar bem no decorrer aí dos encontros e que eu possa os auxiliar nessa jornada, tá bom? Então, vamos deixar de lenga-lenga e vamos aqui para a lousa em branco para começar o nosso estudo. Então, tá aqui. Direito penal. Então nós vamos ministrar aulas, um curso completo de Direito Penal, e nada é mais inicial do que a definição do que vem a ser Direito Penal. Ora, eu vou estudar Direito Penal, eu preciso saber qual é a sua definição. Eu preciso saber qual é a sua definição, certo? Pessoal, para conceituar direito penal, nós precisamos nos ater a 3 aspectos, tá? Nós podemos conceituar direito penal em 3 prismas diferentes. Nós podemos conceituar direito penal num prisma formal ou estático. Podemos conceituar direito penal num prisma material e podemos conceituar direito penal sob um aspecto sociológico ou dinâmico. Sociológico ou dinâmico. Então, vamos agora colocar aí para vocês os conceitos correspondentes. Então, vamos lá. Sob o aspecto formal ou estático, o direito penal vem a ser um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos
como infrações penais e fixa sanções a serem aplicadas. E aí, ó, por infrações penais, você coloque que estão dentro deste gênero as espécies crime e contravenção. E entre sanções, vocês coloquem que estão dentro desse gênero pena e medida de segurança, tá? Então, estão dentro do gênero sanções, pena e medida de segurança. Então, sob o aspecto formal, direito penal vem a ser um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais e fixa sanções a serem aplicadas. Então, no aspecto formal, o direito penal pega o comportamento humano, matar alguém, e fixa esse comportamento como uma infração penal, colocando lá no artigo 121 do Código Penal, que constitui-se a conduta de matar alguém em crime de homicídio. E aí, ele vem e fixa uma pena para quem matar alguém, 6 a 20 anos de reclusão, certo? Aspecto seguinte, direito penal sob o prisma material. Então, sob o prisma material, o direito penal, ele vai se referir a comportamentos altamente reprováveis e danosos ao organismo social. A sociedade, né? Organismo social é uma forma chique de falar sociedade. Afetando bens jurídicos indispensáveis à sua conservação. Então, ó, sob o aspecto material, o direito penal vai se referir a comportamentos altamente reprováveis e danosos à sociedade, afetando bens jurídicos indispensáveis à sua conservação. Então, é através do aspecto material do direito penal que vai haver a proteção da vida, a proteção da liberdade, a proteção do patrimônio e por aí vai, certo? Sob o aspecto sociológico ou dinâmico, o direito penal afigurar-se-á como um instrumento de controle social. Um instrumento de controle social de comportamentos desviados. Instrumento de controle social de comportamentos desviados, visando assegurar a necessária disciplina e a convivência harmônica dos membros da sociedade, certo? Importante frisar aqui, ó, um asteriscozinho, que a função de controle social é intrínseca a todos os ramos do direito. Devendo o direito penal atuar na falha deles.
Então, eu vou até sublinhar isso aqui, porque isso aqui vai se afigurar em um princípio que veremos mais adiante nesse curso, que vem a ser, ó, vou puxar para cá, o princípio, acho que aqui não sai na tela não, aqui o princípio da intervenção mínima, tá? Então, sob o aspecto sociológico ou dinâmico, o direito penal afigura-se como um instrumento de controle social de comportamentos desviados. Aí um asterisco aqui, ó, a função de controle social é intrínseca a todos os ramos do direito, civil, comercial, tributário, administrativo e etc., devendo o direito penal atuar na falha deles. Então, até o momento você tem aqui a concepção de direito penal no que tange a sua definição, ok? No que tange a sua definição. E aí, a gente passa agora para um próximo tópico, que vem a ser categorias do direito penal, tá? Categorias do direito penal. Gente, voltando aqui a câmera a mim só um instantinho, eu ia falar isso na minha apresentação, mas acabou que eu passei batido, né? Falei um monte de coisa e isso que eu vou falar agora eu acabei esquecendo, mas não tem problema não. Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer essa observação. Gente, eu costumo ter um contato muito próximo com todos os meus alunos, de qualquer parte do Brasil. Isso implica dizer que eu costumo, tanto nos cursos presenciais quanto no curso online, eu costumo me colocar à disposição, no sentido de que nós tenhamos um contato mais próximo, tá? Para isso, eu vou colocar aqui na página em branco, vou escrever aqui para vocês os canais onde você pode me encontrar, tá? Então, ó, no Facebook, você tem o meu Facebook pessoal, tá? Que tá lá o nome Alexandre Zamboni. Aí você tem o meu Facebook profissional, é o que se chama de fanpage, né? Página. O mesmo nome, Alexandre Zamboni. Não tem professor Alexandre Zamboni, não. É Alexandre Zamboni. Certo? Você vai ter acesso também ao meu e-mail. Escrever aqui. Aqui tem prof. Alexandre Zamboni. Eu só botei o prof aqui porque Alexandre Zamboni não estava disponível no Gmail. Tá? Então, tá aqui. prof.alexandrezamboni@gmail.com. E aí eu vou te dar o meu WhatsApp. Meu WhatsApp, tá? DDD 81, o 9 na frente, 9229 8970, tá? Então, ó, em qualquer um desses canais, você pode entrar em contato comigo, tá? Seja por dúvidas referente ao curso aqui que eu vou passar, ou seja qualquer outra dúvida, eu costumo responder todo mundo, tá? Então você tem aqui, ó, o meu Facebook pessoal, meu Facebook profissional, você tem aqui o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, e também tem o Instagram, né? Meu Instagram, @prof, prof. Alexandre Zamboni. Esse é meu Instagram pessoal, onde eu posto dicas sobre a matéria. Eu vou dar o meu pessoal também, mas tem muito que você vê não, mas só para você ter todos aí os meus canais, tá? O pessoal é Alexandre Zamboni com 2i, tá bom? Então você tem todos esses canais aí para entrar em contato comigo, no sentido de você tirar as suas dúvidas referentes a direito penal, tá? E aí eu vou aproveitar também, a câmera aqui a mim, por favor. Além desses canais, eu quero falar sobre grupos de WhatsApp que eu possuo. Para grupo de estudo, aí você pensa, porra, Alexandre, grupo de estudo no WhatsApp é uma merda, vira uma zona, todo mundo avacalha. Pois é, eu concordo. Mas eu tive a experiência, hoje eu tenho 5 grupos, cada grupo com 100 pessoas, que é a lotação máxima do WhatsApp, em que eu criei umas regras muito rígidas
e que vêm sendo seguidas por todos os membros. Então, você fazendo parte desse grupo, você manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, solicitando o seu ingresso, e aí eu vou colocar você em algum dos grupos, tá? Já estou com 5, devo estar criando o 6º. E aí eu vou passar para você as regrinhas para você ler, você ver se você concorda, se você quer se submeter a essas regras. E querendo, você entra, não tem custo, tá? Essa é uma ferramenta pessoal minha, não tem custo, é algo para ajudar vocês. Mais uma forma para ajudar vocês. E o meu compromisso nesse grupo é fazer a postagem diária de uma questão de concurso, tá? Então, o meu compromisso é de segunda a sábado, pela manhã, você vai receber uma questão de concurso nesse grupo. E aí, você vai poder respondê-la, debate a questão, é completamente permitido, mas qualquer coisa que for escrito fora da questão, isso está nas regras, eu excluo o membro do grupo, tá? Então, à noite você vai ter a minha resposta frente à questão. Eu faço um comentário bem didático, às vezes eu gravo por vídeo, gravo por áudio. Então, assim, tem sido uma experiência legal. E aí eu convido você que estiver me assistindo a solicitar o seu ingresso nesse grupo para que a gente possa ficar cada vez mais próximo, tá? Então, é esse recado que eu ia dar no começo. Cortei aqui a aula para dar, mas melhor dar agora do que não dar, né? Então, vamos voltar aqui para as categorias do direito penal, certo? Então, no que tange às categorias do direito penal, eu vou trabalhar, claro que existem muitas, mas eu vou trabalhar com vocês 3 categorias, tá? 3 categorias, que são as categorias que eu mais vejo serem cobradas em concurso, tá? Então, no que tange às categorias do direito penal, a gente pode ter o direito penal substantivo e adjetivo. Nós podemos ter o direito penal objetivo e subjetivo, tá? Objetivo e subjetivo. E nós podemos ter direito penal de emergência, simbólico e promocional, tá? Então, vamos aqui conceituar, então, essas categorias de direito penal, tá? Então, ó, no que tange ao aspecto subjetivo, nós temos aqui a concepção de direito material. Direito material, que vem a cuidar só uma correção aqui, tá? Direito material, deixa eu apagar aqui. Que vem a criar crimes e contravenções. Enquanto que o direito penal adjetivo, ele atine ao direito processual. Ao direito processual. Cuida de instrumentalizar a atuação do Estado frente a um crime. Tá? Então você tem aí direito penal substantivo e direito penal adjetivo. Tá? Agora, direito penal objetivo e subjetivo. Então, ó, vamos lá. Direito penal objetivo. Direito penal objetivo, também conhecido como ius penali. Acho que está errado aqui.
Põe na ali. Tá? O direito penal objetivo é o conjunto de leis em vigor no país. Leis penais, né? Leis penais em vigor no país. Certo? O direito penal subjetivo, também conhecido por ius puniendi, refere-se ao direito de punir do Estado. Direito de punir do Estado. Então, ó, direito penal objetivo, conjunto de leis penais em vigor. Ius puniendi, direito de punir do Estado. Observe, então, que o direito de punir é pertencente ao Estado. Então, ao Estado compete o monopólio do ius puniendi. Por isso que só quem pode aplicar sanções penais é o Estado. Não cabe ao particular aplicar sanções penais a quem quer que seja a pessoa, tá? A única exceção, existe uma exceção lá no Estatuto do Índio, uma coisa muito específica, não vamos tratar aqui. Então, o monopólio, o ius puniendi, o direito de punir é monopólio do Estado. É monopólio do Estado. Só existe uma exceção no Estatuto do Índio, tá? Para tribos de índios não integrados, mas que não é objeto agora para o momento, tá? Quero lembrar vocês que o direito de punir do Estado, tá? Deixa eu puxar uma setinha aqui. Deixa eu mudar a cor. O direito de punir do Estado, ele não é incondicionado. O direito de punir do Estado, ele não é incondicionado, porque ele possui limitações. E eu posso exemplificar para vocês 3 limitações do direito de punir do Estado, quanto ao modo, quanto ao espaço e quanto ao tempo. E aí, ó, você coloca quanto ao modo, o direito de punir do Estado, ele deve respeitar os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Por exemplo, o princípio da humanidade das penas, dignidade da pessoa humana, a proibição de penas de banimento, penas cruéis, trabalhos forçados, etc. Já a limitação do direito de punir quanto ao espaço é porque aplica-se, como regra geral, a lei penal somente aos fatos praticados no território brasileiro, como prova de nossa soberania, tá? Eu digo regra geral porque ainda nesse curso nós vamos estudar as hipóteses em que a lei penal brasileira se aplica a fatos ocorridos fora do território nacional. Não é assunto para o momento, tá? E quanto ao tempo, nós temos que o direito penal, o direito de punir do Estado através do direito penal, ele não é eterno. Nós temos, por exemplo, o Instituto da Prescrição, que é uma das causas de extinção de punibilidade. Ora, o Estado, ele tem prazo para punir alguém. O Estado, ele não pode ficar com a espada de Damócles na cabeça de uma pessoa eternamente. Então, por exemplo, a título só de exemplo, o crime de homicídio, o Estado tem 20 anos para punir. O crime de homicídio, seja simples ou qualificado, o crime de homicídio ele prescreve em 20 anos. Então, nesse caso, o Estado tem um limite para aplicar o seu ius puniendi, um limite de 20 anos para poder punir um crime de homicídio, tá? E aí, por fim, para encerrar o bloco, nós temos aqui o direito penal de emergência, o direito penal simbólico e o direito penal promocional, certo? Gente, o direito penal de emergência é quando o Estado esquece a real missão do direito penal e criminaliza condutas ou enrijece normas processuais no sentido do clamor público. Então você vai associar direito penal de emergência a
um clamor público. Um clamor público. Por exemplo, imagine que o direito penal, ele acha que para punir alguém de forma efetiva, aliás, ele acha que para impedir que pessoas pratiquem determinadas condutas, por conta do clamor da sociedade, ele deve tipificar essas condutas como crime, sem se preocupar se aquilo terá uma relevância material ou não. O que acaba dando margem para um direito penal simbólico, que é um direito penal que às vezes só existe no papel. Só existe no papel. E por fim, o direito promocional, também conhecido como político, direito penal político ou direito penal demagogo, é quando o Estado ele quer usar o direito penal para afirmar políticas públicas. Por exemplo, nós temos o direito penal promocional quando se quer criminalizar a vadiagem, a mendicância, né? Que acaba sendo, não crimes, né? Mas por muito tempo vigoraram como contravenções penais, né? A vadiagem acabou sendo revogada, né? Deixou de ser contravenção, e a mendicância, salvo o melhor juízo, ainda está tipificada como contravenção penal. Mas ambos são casos de direito penal promocional, certo? Ele quer usar o direito penal como uma ferramenta de transformação social. Como transformação social, tá? Como exemplo de direito penal de emergência, a gente tem aqui, ó, a lei 8.072/90, né? Que é a lei dos crimes hediondos. É a lei penal, a lei dos crimes hediondos, tá? Então, gente, ficamos por aqui nesse bloco, dando continuidade no bloco seguinte. Até já.